Eu sei que você não aguenta mais as suas crises de ansiedade, todo aquele desespero, todo aquele pânico, todo aquele pavor. Eu sei que o que você mais quer nesse momento é aprender como controlar essas crises de ansiedade. Ao assistir esse vídeo que eu vou colocar agora para você, uns vídeos curtinhos, e se imagine, pensa como que seria você falando isso, contando a sua transformação, a sua metamorfose. São algumas pessoas de muitas que eu ajudei ao longo desses 6 anos. Eu sentia um bolo na minha garganta, né? Que é o começo de todos, né? A ansiedade é um bolo na garganta. Pensava que eu ia desmaiar. E eu pensava tanto que eu ia desmaiar que eu realmente caía no chão. Tentei entrar no ônibus, o ônibus já estava na plataforma. Eu tentei entrar, me senti muito mal, como eu nunca tinha sentido na vida, uma tontura, uma ânsia de vômito. Eu falei, não, tem coisa muito errada aqui. Não estava nada bem. Tô passando mal, eu não vou conseguir embarcar. O ônibus já até foi embora, eu não tenho condição de entrar nele. Minha mãe ficou assustadíssima, falou, não, então eu tô indo aí te buscar e nós vamos pro médico. Eu falei, não, tudo bem. Quando eu acordei, eu tava com o coração acelerado. Eu falei, nossa, o que eu tenho? Foi isso, eu fiquei com medo de morrer, eu tinha medo de sair na rua depois que passou o período de isolamento. Eu fiquei assim, que eu falei, meu Deus, cheguei no fundo, sabe? Eu tava desesperada. Eu falei, gente, eu não sou essa pessoa. Eu não aceito ser assim, eu não sou isso. Vai tudo pra pele. A minha pele fica vermelha, fica ferida, né? Costa. E aí eu não sabia, né? Disso tudo. Quando foi agora, antes dessa pandemia, eu tive uma crise muito forte mesmo, que foi essa que me derrubou, que feriu todo o meu corpo. Então a minha pele ela ficou muito estourada, muito mesmo, muito forte. Eu sofria, eu não podia vestir roupa. Fiquei com a vista preta antes de desmaiar, a vista ficou pretinha, não enxergava nada. Senti tontura, senti mal-estar, o coração estava disparado o tempo todo. Foi muito forte, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, daquele jeito, assim. E as pernas, assim, era como se eu tivesse acabado de treinar, porque eu faço musculação, então quando o treino é novo, você fica meia bamba, né? E eu, com tudo isso que eu tive na minha pele, por dentro, né, ao meu redor, fiquei bem, por que não vocês? É alguém que já tem uma visão de que a vida pode continuar, sabe? Porque antes você fala assim, gente, é isso, minha vida vai ser assim, acabou aqui e o que eu vou fazer, né? Estou fadada a ter crise de pânico e a precisar de alguém o resto da vida para ficar ali fazendo as coisas junto comigo. Então, nossa, não tem nem comparação, assim, é como se alguém te devolvesse uma esperança, sabe? É isso que eu acho que motiva, sabe? E as coisas foram se ajeitando e hoje eu vejo que eu tô vivendo a vida que eu quero viver, a minha vida. Pela primeira vez eu não tô em empregos aos quais eu tenho que me adequar para me encaixar, eu não tô em relacionamentos que eu preciso me adequar para me encaixar, e foi um empoderamento gigantesco que colocou a minha vida no eixo. Entender isso como um problema foi uma coisa assim, eu realmente tive que ter uma crise de ansiedade para dizer, ok, é um problema, não é normal. Vamos lá, vamos tratar. Mas eu tenho uma oportunidade para você, muito especial. Eu estou aqui para te convidar para viver uma vida onde você não vai aprender só a como controlar as suas crises de ansiedade. É uma vida onde você acorda de manhã disposta, com ânimo, com energia, otimista, leve, aonde você se conhece e entende qual que é a origem. E com base nisso, você se torna uma excelente profissional, uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima amiga, porque você vai estar em paz. Você vai saber como autorregular as suas emoções. É você conseguir ser livre, ser leve, viver sem medo. Você consegue imaginar como que seria ter uma vida assim? Muitas pessoas me falam, Eliane, eu gostaria
de viver a minha vida de antes das crises, voltar a ser como eu era antes. Mas todas as pessoas que passam pelo programa de tratamento Metamorfose, no final elas percebem que elas não voltam a ser como era antes. Porque ser como era antes não era bom. Porque ser como era antes foi que levou elas a terem as crises. Elas se tornam melhores, elas se conhecem mais, elas têm uma vida, elas conseguem ter uma vida mais equilibrada, onde elas estão no controle da mente, das emoções, dos pensamentos. E isso é fantástico, isso é libertador. Eu conheço essa dor, porque há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu sofria com crise de ansiedade. Então eu sei como é desesperador. E na época não tinha todos esses recursos, todas essas técnicas e as estratégias que tem hoje. Nenhuma metodologia como essa que eu desenvolvi com base na minha experiência pessoal e profissional. E a única coisa que me restava na época era rezar. E quando eu rezava, eu pedia a Deus que Ele me mostrasse qual que era o caminho da cura. E eu prometi que se eu conseguisse, eu iria auxiliar muitas pessoas. Que eu ia usar todo esse conhecimento, que eu ia usar a minha transformação para transformar a vida de outras pessoas. Porque ninguém merece sofrer com as crises de ansiedade. E por que você tem que fazer isso agora? Por que você tem que dar um basta nisso agora? Escolher essa vida que eu te descrevi, escolher esse caminho onde você constrói uma vida, onde você está no autocontrole, onde você escolhe quem você quer ser. Porque a tendência, gente, é só piorar. A gente começa com uma ansiedade exagerada, depois a gente começa a ter todos aqueles sintomas físicos, coração acelera, a gente fica tenso, tem dor de cabeça, tem dificuldade para dormir, muita tensão muscular. E quando a gente vê, a gente está diante de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico. E aí isso vai piorando. Enquanto a gente não trata, enquanto a gente não entende a origem, quando a gente não vai na raiz do problema, só piora. Foi o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com todos os pacientes que passaram por mim nesses últimos 6 anos aí, que eu me especializei em transtornos de ansiedade. Então, a gente já sabe que só vem piorando. Olha para o teu histórico, tenta lembrar como começou e percebe que a frequência e intensidade vem cada vez pior. E é muito comum uma ansiedade disfuncional avançar para crises de ansiedade, para uma síndrome do pânico, para uma depressão, para um transtorno de ansiedade generalizado. Então, é urgente. Eu sempre falo que quem tem essa dor não pode esperar. Isso é urgente, a gente precisa resolver isso logo. Ao assistir esse vídeo que eu vou colocar agora para você, uns vídeos curtinhos, e se imagine, pensa como que seria você falando isso, contando a sua transformação, a sua metamorfose, o quanto foi fantástico você ter vencido as crises de ansiedade. Se conecte com a fala dessas pessoas. Porque você vai conseguir alçar voos. Pode ter certeza. Eu vou ensinar isso a essas pessoas, que não existe o desistir. Existe o persistir. Com paciência a gente chega lá. E vale a pena seguir as técnicas dele. Então a gente está aqui para trazer alívio para as pessoas. Alívio para o coração quebrantado, o coração triste, que está achando que não tem uma luz no fim do túnel. A gente está para mostrar que não. Se você está passando por um problema que você acha que não tem solução, acredite. Tem solução, sim. Tem solução e tudo depende de você dar os primeiros passos, procurar ajuda, que você vai conseguir achar assim, o modo de se conviver melhor com a sua situação. Até se curar, porque pode sim se curar. Depende de você. Obrigada, Eliane, por tudo que ela tem feito por nós, por tudo. Aquela coisa, quem está passando por isso, ter força, ter fé, acreditar,
levantar, se juntar com pessoas que já viveram, porque isso fortalece muito. As pessoas pensam que é besteira, mas não é. Uma ajuda a outra, sabe? Uma conversa, o que for, uma palavra, é muito acolhedor. A gente precisa ser acolhido porque a gente que passa por isso, a gente não sabe se acolher, a gente não sabe se olhar, né? Então, se juntar, eu acho que essa oportunidade de fazer parte da tribo com pessoas que não só pelo fato de dinheiro, não, acho que precisa se olhar para se cuidar, sabe? A gente precisa se cuidar. Não falar, isso é uma besteira, eu vou tomar remédio e vai passar. Não é assim. Não vai passar, porque aquilo está dentro de você, sabe? Às vezes tem remédio que não cura. Você precisa se conhecer. Você se conhece? Você sabe por que você está assim? Então, eu falo, quem está nisso, acredita, porque dá para sair, dá para melhorar. Se junta com quem vive, porque a união faz a força e a gente vence. Você percebe com essas falas quantas coisas você está perdendo? Quantos momentos felizes você está deixando de viver? Você está deixando de ser uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor? Porque todos esses sintomas, eles vão aniquilando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa energia, a nossa esperança. A gente vai perdendo a esperança. Eu entendo que a maior perda que a gente tem é perder nós mesmos. Porque chega um ponto que a gente nem lembra mais quem a gente é. Qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu tô aqui? Por que tanto sofrimento? Mas a pergunta certa é pra quê? Tudo isso tá acontecendo com você para te ensinar o quê? Eu quero te convidar a olhar para tudo isso, para todo esse sofrimento, como uma oportunidade de você evoluir, de você se tornar uma pessoa melhor, de você se conhecer mais. Porque quando nós nos conhecemos, quando a gente prioriza o nosso bem-estar, quando a gente encontra a nossa cura, a gente impacta o outro, os outros, as pessoas que a gente ama, de uma forma diferente. Porque quando a gente não tá bem, ninguém em nossa volta está bem, principalmente as pessoas que a gente ama. Então veja o quanto é importante você dar um basta, dizer, chega, e eu quero resolver isso de uma vez por todas. Por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu amo, por tudo que eu tenho para contribuir com o mundo, com as pessoas. E você também está perdendo a oportunidade de fazer parte de uma tribo de pessoas que venceram, que superaram a mesma dor que você está tendo agora, o mesmo sofrimento. E a gente se sente tão sozinha, tão incompreendida quando a gente passa por essas crises, porque as pessoas não são capazes de nos entender. Mas quando a gente faz parte de uma tribo de pessoas que venceram, que elas conhecem a nossa dor, nós nos sentimos pertencentes, partes, a gente se sente acolhida. Então é um grupo onde acontece essa ajuda mútua, essa troca. E isso é maravilhoso, essa sensação de não estar sozinha, de se alimentar com o depoimento, com a história de outras pessoas, e aquela certeza de que se todas essas pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. Absurdo, eu consegui chegar, eu não acreditava. Eu mandei um áudio para a tribo, como a Eliana pediu, e aí ela me mandou um áudio super animada, falando, mas nossa, e ela vibrava tanto, que depois eu mostrei esse áudio quando eu já estava aqui em casa com meu marido falou assim, você nunca teve uma psicóloga que tivesse tão feliz quando você conseguiu uma coisa, né? Eu falei, mas é porque ela sabe o quanto é difícil, o quanto é absurdamente difícil. Aí as meninas do grupo começaram todas a me mandar WhatsApp, assim, foi muito bonito. Elas me mandaram WhatsApp dizendo, nossa, você conseguiu, que maravilha e tal. E aí na aula seguinte que a gente teve da tribo, todas elas diziam, nossa, Andressa conseguiu, e a gente também vai conseguir. Então, nossa, a gente estava tão animada, aquilo foi tão legal, assim.
E aí eu falei, não, é o caminho correto, é esse mesmo. Porque eu nunca tinha, em 20 anos, nunca consegui algo assim, né? Consegui uma vez, duas não, sabe assim, muito esporádico, mas não tão firme, assim. Consegui. Depois eu fui lá de novo na praça. Fui lá de novo na praça, para ter certeza, como eu disse pra Eliana, né? A minha cabeça não entendia que aquilo era, eu tinha conseguido e pronto, que não era uma coisa provisória. Então eu precisei ir de novo para poder ter certeza que eu ia conseguir. Como a gente resolve isso? Como que a gente chega na cura? A gente consegue resolver tudo isso? Primeiro, o primeiro passo eu entendo que nós precisamos aprender a nos socorrer. Você precisa aprender técnicas de alívio imediato. Porque no momento da crise, para você não precisar sair correndo para o hospital, por exemplo, que você possa ter na palma da sua mão técnicas e ferramentas que seja às 3 da manhã, que você pegue o celular, acesse o aplicativo, coloque um fone e faça a técnica de alívio imediato. E aí você consegue se controlar. É como um remedinho, sabe aquele remedinho sublingual que o médico prescreve para os momentos da crise? Então, a mesma coisa. No programa de tratamento Metamorfose, a primeira etapa do curso é aprender como controlar essas crises. Só que não para por aí, porque eu acredito, pela minha experiência, que nós precisamos ir na origem. Então, a segunda etapa do processo, a segunda etapa do tratamento, é nós fazermos o diagnóstico, olhar lá para a nossa história, entender a origem, da onde que vem a crise, por que que vem a crise. É quando a gente entende como que eu ressignifico, como que eu encontro forças na minha história, onde eu treino habilidades, onde eu entendo o que eu fiz ao longo do tempo, o que eu não vi, o que eu desconheço sobre mim que eu preciso conhecer para me transformar na minha melhor versão. E aí essas crises podem ir embora, porque daí elas já cumpriram a missão delas. Elas já fizeram o papel de me ensinar o que eu preciso aprender sobre mim. E depois a próxima etapa do tratamento, que é o voe, é quando a gente voa. Então a gente não tem mais crises. A gente, primeiro, já sabe se socorrer. Segunda etapa, rompendo o casulo. A gente já sabe qual que é a origem. A gente escreve a nossa história, a gente reescreve a nossa história, a gente encontra forças na nossa história, a gente ressignifica tudo isso. Então aí a gente já tá mais organizado, muito mais organizado internamente. Neste momento a gente é capaz de voar, de se tornar de fato a nossa melhor versão, onde a gente consegue ser mais produtiva, encontrar nosso propósito, impactar as pessoas com o nosso trabalho, com os nossos dons, ser livre, ser feliz, voar como uma borboleta. E o programa de tratamento Metamorfose, eu te garanto que é diferente de tudo que você já viu aí. E não é nada convencional, porque ele foi construído com base na minha experiência pessoal, com base em todos os estudos, anos de estudos, mais de 20 anos, onde eu testei técnicas, ferramentas, abordagens psicológicas, e tudo que funcionou para mim, eu fui organizando, fui me especializando, e com essa bagagem também da minha experiência profissional, né, com atendimento clínico ali aos pacientes. Então, eu fui trazendo mais coisas que eu fui vendo que eu aplicava, tudo que era atual, todas as técnicas novas, eu tô sempre atento a todas as técnicas novas que surgem, todas as contribuições da neurociência, de como funciona o cérebro. E aí eu fui trazendo e fui desenvolvendo esse método. Então, ele não segue uma abordagem psicológica única. Ele é embasado em tudo que eu apliquei em mim e nos meus pacientes ao longo desses 6 anos, que funcionou, que deu certo. Por isso que ele é um método validado.
As ferramentas que a gente trabalha sessão por sessão, elas são sensacionais. Tu tem um início de semana revigorante, sabe? Que tu para olhar para dentro de ti, tu para analisar o que tá certo, o que tá errado, até que ponto tu tá maximizando as coisas, o que tu deve acolher, aceitar, e o que tu deve tentar mudar, de uma forma leve, de uma forma tranquila. E a tribo hoje, para mim, ela representa um autocuidado. E aí apareceu a Eliane no meu caminho, ela é sensacional. Ela é eu sempre digo, a Eliane é uma psicóloga fora da curva. Ela aplica ferramentas que eu não sei de onde ela tira. Ela é muito... Nossa, ela é um ser humano espiritualizado, assim. Foi um presente, assim, gigantesco. Quando eu cheguei lá e ela começou a trazer essas ferramentas junto com a psicologia, o mindset, e padrões cognitivos comportamentais, eu comecei, assim, parece que o mundo fez... Sabe? Sensacional. E como que é esse tratamento? Então, é um formato online, é um tratamento, é uma terapia, porém online, aonde você vai ter na palma da sua mão um aplicativo através do seu celular, aonde você vai acessar. Vai acessar as técnicas gravadas que você pode fazer no conforto da sua casa, no melhor momento para você. Quando você sente que seu coração dá uma disparada, você vai lá, coloca seu fone de ouvido e ouve. No trabalho, no intervalo do trabalho, tá um pouco ansiosa, dá uma corridinha, vai lá no banheiro, ouve ali a técnica, 5, 10 minutinhos, as técnicas ali de alívio imediato, e você já resgata ali o seu autocontrole, o seu equilíbrio. E além disso tem as aulas gravadas. E por que a aula? E por que não é grupo terapêutico? Aula, porque eu entrego muito conteúdo, muita informação de como você funciona, como que o seu cérebro funciona, da onde vem a crise, por que vem a crise, tudo com embasamento científico. E é importante você entender isso. Você vai fazer testagens, vai fazer testes, onde nós vamos construir juntos o teu diagnóstico para entender a origem. Temos os encontros ao vivo para você tirar as dúvidas. E tudo isso usando apenas o seu celular. Você não precisa se deslocar, não precisa pegar trânsito. Você pode fazer no melhor momento para você. Pode fazer na madrugada, pode fazer no final de semana, pode fazer às 6 da manhã. E por que eu tô fazendo essa oferta especial para você? E por que eu considero especial? Lembra que eu falei que quando eu estava lá nas crises, eu prometi, né? E é o meu sonho, impactar o máximo de pessoas possíveis, levar essa esperança, levar o caminho da cura. Por isso que eu coloquei dentro de uma plataforma, em formato de aulas, em formato de técnicas em áudio gravadas, onde a gente tem 2 encontros ao vivo por mês, onde você tem o acesso ao meu WhatsApp pessoal. Se você tiver alguma dúvida, algo, você pode me solicitar, onde você vai estar dentro de um grupo de pessoas, que sempre vai ter alguém disponível para te auxiliar se você tem uma dúvida. Então, nesse formato, eu consigo impactar mais pessoas.